Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube da Pneumotec, aqui sempre discutindo artigos científicos na área de pneumologia. Meu nome é Gilvan Cruz, eu sou pneumologista pediátrico. Peço a você que dê o joinha, que dê o like, você que está assistindo esse vídeo, e convido a você a conhecer o nosso site, nossos cursos, as nossas aulas gratuitas, aulas para pais e pacientes com doenças pulmonares, e seguir o nosso Instagram. Hoje tem uma novidade, vamos discutir um caso clínico publicado no New England Journal of Medicine. E lembrar que no final nós temos a nossa dica de cinema, que já virou uma tradição. É a segunda dica, mas já virou uma tradição. Tá bom? Então, vamos iniciar o nosso artigo. Ele é bem interessante o nosso caso. Eu segui exatamente como está no artigo, ele vai contando o que vai acontecendo e vai fazendo os comentários desse caso clínico apresentado pelos autores. Então, esse é o caso clínico, uma sequência de diagnóstico, né? Um caso complexo de uma falência respiratória. Vamos desvendar isso daí. Esses são os autores, a quem agradecemos a realização do estudo, muito importante aqui para o nosso aprendizado, um caso que a gente aprende bastante para a nossa vida, e foi realizado aqui nesse serviço na Filadélfia, né, na Pensilvânia, Filadélfia. E foi publicado, como eu disse, no New England Journal of Medicine, agora em 2023. Vamos ao nosso caso. Estou apresentando o caso clínico, é uma mulher de 42 anos, que chega ao departamento de emergência com um histórico de 3 dias de falta de ar, apresentando fadiga, tosse produtiva, com escarro espesso, de coloração amarelo esverdeado. Ela relatou ainda febre baixa e calafrios. Essa combinação de febre, presença já de dispneia e escarro amarelado realmente fala a favor de uma pneumonia aguda, né? Um processo que vem aí há pouco tempo que essa paciente vem apresentando. Então, é uma paciente que nasceu na China, nessa província aí, e migrou para os Estados Unidos há 10 anos. Ela passa a maior parte do tempo em casa, com a família e os filhos, não tem animais de estimação. Ela relatou não ter exposição recente a pessoas doentes, não fez nenhuma viagem fora dos Estados Unidos, que ela está há 10 anos lá nos Estados Unidos, ou outra, alguma exposição em comum. Ele não era tabagista, não usava cigarro eletrônico ou cannabis, né? Maconha no caso. Foi levantada a hipótese de tuberculose ou de parasitoses intestinais, com aquelas com migrações para o pulmão, né? A tuberculose, claro, 10 anos depois é mais difícil, mas não é que não possa acontecer. O micobactéria tuberculose pode ficar incubado e, de repente, por alguma razão, ele fazer uma doença aguda. Pode acontecer ela ter entrado em contato há mais de 10 anos na China, tem uma população que tem um maior número de casos de tuberculose do que nos Estados Unidos, e isso tem acontecido. Foi uma das hipóteses para essa paciente. No exame físico, ela apresentava uma temperatura 38,4, né, febre, mas não era uma febre tão intensa. A frequência respiratória de 38 já é uma frequência bem elevada para pacientes adultos, com a média de 20 incursões respiratórias por minuto. Uma frequência cardíaca elevada que pode ser explicada pela febre. Uma pressão arterial 9/6, quer dizer, uma pressão que já está baixa. Ela tem um bom IMC, 22, não é um paciente que tem desnutrição. Com saturação, olha só, 82%, que melhorou com a aplicação de oxigênio terapia para 92% e apresentando estertores difusos bilaterais na ausculta pulmonar. Nos exames laboratoriais, verificou-se uma leucocitose com 82% dos leucócitos, uma glicemia de 204, olha, uma glicemia bem elevada. O bicarbonato é elevado também, lembrando que é entre 22 e 26, estava 34, vamos falar sobre isso mais na frente. E as enzimas hepáticas normais, o PCR para influenza A e B negativos e o PCR para o COVID, o SARS-CoV-2 também negativo. Então, aqui avaliando a radiografia de tórax, olha, a gente tem algumas
um comprometimento dos infiltrados alveolares aqui bem difuso, mas assim, não é um infiltrado alveolar tão denso como a gente vê nas pneumonias agudas. E nós conseguimos ver, se você prestar bem atenção, umas dilatações brônquicas. Isso aqui não é normal de nós vermos numa radiografia, e é melhor visualizar isso, é claro, numa tomografia. Mas já conseguimos ver umas dilatações brônquicas aqui, que são sugestivas de bronquiectasia, muito mais aqui no lado direito do que no lado esquerdo. Apesar de você ter uma dilatação brônquica aqui, tá certo? Mas é mais visível aqui nessa região, junto com alguns infiltrados alveolares mais localizados. Então, já fazendo os comentários em cima do que foi apresentado, veja que é um paciente, os autores já identificaram que era um paciente considerada já com sepsemia de origem pulmonar. A gente viu as alterações na radiografia de tórax, ela já tinha pressão baixa, ela já tinha uma saturação de O2 em torno de 80%, 82%, então já foi considerado uma sepsemia de origem pulmonar e iniciado antibiótico terapia. Houve uma neutrofilia que sugere um quadro bacteriano, mas devemos lembrar que não podemos afastar vírus da neutrofilia. Nem toda neutrofilia ela é por quadros bacterianos, principalmente o adenovírus causa uma neutrofilia importante também, tá certo? A radiografia de tórax sugeria umas bronquiectasias de causa ainda desconhecida. Lembrar que a tuberculose que foi suspeitada no início do quadro é uma causa importante de bronquiectasias. Aqui no Brasil, principalmente, é a principal causa de bronquiectasias em adultos, é a tuberculose, é uma sequela, na verdade. Né? E essas bronquiectasias sugerem uma lesão antiga. Lembrar que as bronquiectasias, existe uma tendência de colonização por pseudomonas. O pseudomonas é uma bactéria que gosta muito de locais úmidos. E a bronquiectasia existe um acúmulo de secreção, você não consegue mover aquela secreção, e a pseudomonas gosta bastante dessa situação de umidade, né, no caso aí, pelo acúmulo de secreção na bronquiectasia. E foi iniciada uma antibiótico terapia para essa paciente, era do sexo feminino. Bom, na evolução do caso, veja só o que aconteceu. Apesar do tratamento com vancomicina e cefepime, que é o que foi iniciado pela sepsemia, a condição do paciente piorou durante as horas iniciais, após a admissão. A gasometria tinha uma acidose com pH 7,2, uma PCO2 elevada, então havia uma retenção de CO2, mas a PO2 ainda estava alta. Isso aí a paciente recebendo o FO2 de 60% por meio de cânula nasal de alto fluxo. Foi transferida para uma unidade de suporte respiratório com insuficiência respiratória mista, hipoxêmica e hipercápica, e a tomografia computadorizada sem contraste confirmou as bronquiectasias, como vamos ver na imagem a seguir. Então essa é a tomografia. Vocês lembram que a gente falou que tinha mais no ápice do hemitórax direito, e olha aqui o que nós vimos, realmente muitas bronquiectasias, tá certo? Apesar de nós vermos algumas aqui no lado esquerdo também. Claro que não estamos vendo os outros cortes mais inferiores, né? Inclusive essa é a única imagem tomográfica que ele mostra no artigo. Olha aqui uma tomografia, vemos aqui espessamento das paredes brônquicas, tá certo? Aqui nem tanto está tão espessada, mas aqui está bem espessada. E em algumas situações, uma impactação mucoide. O que é uma impactação mucoide? É o brônquio preenchido por muco, por secreção. Isso chama impactação mucoide. Quando ela está livre, assim, está preto, né? Dentro tem o arco do brônquio, e ela não está branca no seu interior, não tem. Mas nessa região aqui nós temos alguma impactação mucoide, né? Então, e aqui vemos algum acometimento alveolar também, como você pode ver nessa tomografia. Mais ou menos conseguimos visualizar melhor o que foi visto na radiografia de tórax. Então, comentário em cima do que foi apresentado, né? A PCO2 elevada, com HCO3 elevada, sugere uma acidose respiratória compensada, quer dizer, o HCO3 sobe para compensar o excesso de ácido que o PCO2 elevado, que o CO2 elevado promove, né? Então sugere um quadro crônico. Ela
na verdade, a paciente está agudizando um quadro que ela já tinha crônico. A impactação mucoide ela tem diversas causas. O que chama a atenção nessa paciente é que não tinha sintomas prévios muito significativos, ou então ela não informou assim. Isso é que ficou bastante estranho, né? Será que os mecanismos compensatórios eles conseguiram reduzir essa sintomatologia desses pacientes? Ou ela não teve uma procura adequada do serviço anteriormente, ela meio que ignorou algum sintoma que persistia. Geralmente, pacientes com bronquiectasias apresentam uma tosse persistente, é o sintoma mais frequente. A tosse ela sempre está lá presente para tentar substituir a função ciliar que foi lesionada ali na bronquiectasia. Então, a paciente recebeu ventilação invasiva pelo agravamento da insuficiência respiratória e, durante a intubação, secreções amarelas e purulentas sanguinolentas foram vistas nas vias aéreas. Uma radiografia de tórax pós-intubação, infelizmente eles não colocaram aqui essa radiografia, mostrou um pneumotórax apical do lado direito, onde teve que fazer uma drenagem, né, para poder resolver esse pneumotórax. Ela desenvolveu hipotensão, apesar da reanimação, foram necessidades de fluidos e drogas vasoativas, né, noradrenalina e vasopressina, para administração do choque, e iniciou a terapia também empírica antituberculosa, com isoniazida, pirazinamida, rifampicina e etambutol, que é o mesmo que nós usamos aqui no Brasil, né? Esse tratamento é o mesmo, certo? Então, e foi de forma empírica, porque não havia esse diagnóstico de tuberculose ainda para esse paciente. Bom, o pneumotórax foi provavelmente decorrente da ventilação invasiva pelo barotrauma. Suspeitou-se de infecção pelo pneumocystis girovete, que é muito comum no HIV, e de imunodeficiência para essa paciente. Há outras possibilidades: fibrose cística, fibrose pulmonar idiopática e tuberculose, que já tinha sido suspeitado. Foi solicitadas culturas para micobactérias. E a cultura chegou, a cultura traqueal positiva para a Pseudomonas aeruginosa, que era mais ou menos o que se esperava, uma vez que ela tinha bronquiectasias, e essas bronquiectasias não eram de hoje, ela já tinha um tempo que ela estava aí, né? Alguns outros exames. As imunoglobulinas GA, IgE e IgG foram todas normais. O teste de anticorpos, de antígeno e anticorpo para HIV foi negativo, assim como a alfa-tripsina, que deu normal. Fator reumatoide normal, os títulos de anticorpos nucleares normal, antígeno e anticorpo para aspergilos, pensando no aspergilose, foram negativos. Então, a pneumocystis girovete foi praticamente afastado com o resultado desse exame do HIV. A hemoglobina glicada deu elevada e a glicemia confirmou. Era um paciente que já havia diabetes. Olha, ela não estava fazendo essa distinção do diabetes aí para ela. E aquela cultura de secreções respiratórias, além do Pseudomonas, mostrou micobactério avium intracelular e micobactério abscesso. Quer dizer, havia uma micobacteriose para essa paciente também. Foi iniciada a insulinoterapia, né, e depois de um tempo de intubação foi feita uma traqueostomia para a nossa paciente. Bom, a infecção por micobactérias não tuberculosas ocorre em pacientes com doença pulmonar subjacente, que ela já tinha, por causa das bronquiectasias, né, que é o exemplo, e como visto nesse paciente, ou pode ter uma desregulação da imunidade envolvendo especificamente células T, que ela não apresentava. O tratamento da micobactéria não tuberculose envolve cursos muito prolongados com vários antibióticos. A gente não vai entrar aqui nesse ínterim, mas é um comentário importante se fazer. Bom, o tratamento com azitromicina, etambutol, rifampicina, imipenem, micacina e linezolida, olha só, 6 antibióticos foi iniciado. E o resultado da análise genética do gene que codifica a condutância transmembrana para a fibrose cística deu positivo, iniciado, né, durante a admissão. E essa variante foi, essas duas variantes aqui, a C239AG e 2936A, são variantes pouco comuns da fibrose cística. Lembrar que a mais comum é a delta F 508, que a paciente não apresentava.
Então foi selado o diagnóstico de fibrose cística, a causa de todas aquelas bronquiectasias era a fibrose cística, para um paciente adulto de 42 anos. Ó. Então, como eu disse a vocês, essas duas mutações são pouco frequentes. Será que são mais frequentes na China? Porque existe também essa diferença de população. Algumas mutações são mais frequentes em outros locais do que em uns do que em outros locais, tá certo? A dosagem de cloro no suor não foi realizada e ela mostrou uma elastase fecal baixa também, que indica uma insuficiência pancreática. Os moduladores da fibrose cística são medicações recentes, moduladores da CFR são medicações recentes, que existem há pouco tempo para tratamento. Ela consegue corrigir o transporte de cloro na membrana apical da célula, consegue corrigir a função da CFTR. Essas são algumas medicações, o Tezacaftor, Lexacaftor e Ivacaftor. Eu achei estranho que não foi aprovado ainda nos Estados Unidos, por isso que ela não fez para essa paciente, acabou que ela usou só o Ivacaftor, como vamos mostrar mais à frente. Foi adicionado na terapia do paciente fisioterapia, solução salina hipertônica, a Dornase alfa, que é uma medicação que ela melhora a fluidificação do muco, utilizando muito pacientes com fibrose cística, e a lipase na alimentação enteral. Diante da insuficiência respiratória persistente, dependente do ventilador, a paciente, apesar da administração de antibióticos, foi iniciada a terapia com Ivacaftor, como eu disse, embora não seja aprovada para mutação específica nesse paciente. Foi uma tentativa heróica aí. Apesar do tratamento, depois de 5 meses, apresentou uma piora respiratória progressiva e devido a infecções pulmonares e um choque séptico, ela acabou indo a óbito. Muito bem, fazendo aqui uma pequena comentário sobre a fibrose cística, é uma doença de transmissão genética, com sintomas na infância, que já iniciam na infância, por isso que ela é genética, então os sintomas começam na infância. As mutações genéticas, tem mais de 2.000 mutações genéticas, elas causam fenótipos diferentes, e quer dizer, dependendo do tipo de mutação, ela vai apresentar um quadro mais grave ou menos grave, vai determinar um quadro clínico diferente dependendo da mutação genética. Veja só que 4% dos pacientes fazem diagnóstico depois de 18 anos. E por isso é que as mutações genéticas diferentes, tem pacientes que têm quadros muito leves que vão passar a vida toda. Alguns pacientes morrem e não descobrem que tem fibrose cística. Muitos casos já estão sendo relatados, né, dessa maneira. Muitos pacientes que apresentam bronquiectasias que não se descobriu por quê. Quando se vai atrás, o paciente acaba tendo fibrose cística e já descoberto isso na vida adulta, diferente da maioria dos casos, claro, que é diagnosticado quando crianças, quando os sintomas começam a aparecer. É uma paciente que teve uma pneumonia polimicrobiana, a gente viu os micobactérios não tuberculose e a pseudomonas, então isso agravou muito o quadro da paciente, né? Esse diagnóstico precoce é importante, daí a importância do teste do pezinho, da dosagem de tripsina imunorreativa, que é feita como triagem para fibrose cística, então isso é muito importante. No Brasil, felizmente, já tem, né? E a alteração da fibrose cística se dá na proteína da condutância do cloro, que é a CFTR, né? Que ela promove o transporte do cloro na membrana apical da célula. Ela causa a lesão pulmonar crônica e insuficiência pancreática exógena, e já existem uns tratamentos que conseguem, os tratamentos são recentes, no Brasil entrou agora, em 2024, conseguem corrigir esse defeito do canal do cloro. Eu convido a você a assistir no nosso site de forma gratuita uma aula sobre fibrose cística. Existe uma aula para profissionais de saúde e uma aula também para pacientes que você pode indicar para o seu paciente que tem fibrose cística, para ele ter um melhor entendimento da doença e, consequentemente, ter uma melhor adesão ao tratamento. Convido a você também, se você quer conhecer um pouco mais sobre bronquiectasias, nós temos um curso de lesões pulmonares que lidamos com bronquiectasia, derrame pleural, pneumotórax e atelectasia. Você vai aprender diagnóstico, tratamento, quadro clínico, tudo sobre bronquiectasias, sobre todos esses sintomas, todas essas situações, e também sobre bronquiectasias, disponível no site pneumoteca.com.br. Como usar essas informações no dia a dia? Esse é o objetivo
da descrição do caso, as doenças pulmonares crônicas, se foram pacientes que não têm diagnóstico, pensar em fibrose cística mesmo em adultos não é tão frequente, mas pode acontecer. Muitos diagnósticos de fibrose cística foram passados aí porque não se pensou nessa possibilidade, especialmente em caso de bronquiectasia sem causa definida para os nossos pacientes, né? Encaminhar para especialista, porque existem novos tratamentos para fibrose cística, os pacientes estão tendo bons resultados com melhora do quadro pulmonar como um todo. Muito bem, chegamos ao final aqui do nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado e que as informações sejam úteis para você utilizar no seu dia a dia. Convido a conhecer o nosso site, pneumoteca.com.br, conhecer nossos cursos e seguir o nosso Instagram. Aproveite lembrando que você já assistiu o vídeo, dê um joinha, dê um like aí logo abaixo, para nos ajudar aqui no nosso canal do YouTube. E vamos lembrando a nossa dica de cinema agora. Na semana passada eu falei sobre o Silêncio dos Inocentes, que é um filme com Anthony Hopkins, pegando ainda o Anthony Hopkins, que é o meu ator preferido de cinema. Nossa dica de hoje vai para um filme chamado Vestígios do Dia. Esse é um filme de 1993 que conta a história de um mordomo que ele leva o profissionalismo dele como mordomo a grau máximo, certo? Então, se passa mais ou menos na década de 30, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, onde ele é mordomo desses casarões da Inglaterra, que tem não sei quantos funcionários, e ele é quem organiza tudo. Então, ele é muito devoto à sua profissão, e essa moça aqui ela é contratada para ser governanta, o papel feito por Emma Thompson. Esse filme foi indicado a 8 Oscars e conta a história desse mordomo, como é que ele lida no dia a dia para cuidar da casa. E se passa, tem o pano de fundo, é um momento pré-guerra, onde o dono da casa ele tem uma tendência de apoiar aos alemães na Segunda Guerra e faz um encontro com várias figuras políticas, dentre eles um americano que é o Christopher Reeve, que é o primeiro super-homem, né? Ele já morreu, inclusive depois ele ficou paraplégico. Então eles participam desse encontro na casa para fazer a discussão política sobre a situação. Isso é extremamente interessante e mostra ao mesmo tempo o trabalho de todos os criados, os pacientes, todos os criados da casa que trabalham nessa mansão, tá certo? Então é muito interessante e ele tem um certo envolvimento com essa governanta que chegou, mas fala mais alto o fato dele ser mordomo. Estou mostrando aqui essa cena, esse é o pai dele, que também tem alguma situação interessante. Eu não vou contar, porque isso vira um spoiler, né? Também trabalha na casa, é o Sr. Stevens, e ele é o Sr. Stevens também, Stevens pai e Stevens filho. E esse é o dono da casa, tá certo? Que tende a apoiar os alemães, né? E essa é a Emma Thompson, é a atriz que faz a governanta que chega para trabalhar com ele. Então, um filme excelente, 8 Oscars, não venceu nenhum, porque pegou o ano da lista de Schindler, ficava difícil, e o Anthony Hopkins perdeu para o Tom Hanks, para Philadelphia, um bom filme, mas ele está muito melhor do que o Tom Hanks, então não devia ter perdido. Tá bom? Então, Vestígios do Dia, nossa segunda dica de cinema. Não perca, um filme atualíssimo, há mais de 30 anos, mas você vai gostar bastante desse filme. Aonde ver? No Max, que é o antigo HBO, e no Amazon Prime, para quem tem assinatura, e no Apple TV, se você quiser pagar para assistir. Tá bom? Até a próxima semana, um novo artigo e também uma nova dica de cinema. Até lá!